Evangelho de João 10:10, só a parte B, que inclusive está aqui no Data Show, só a parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler todos juntos, mas eu quero que você leia vivenciando o texto. Isso aqui é Jesus falando. Atrás, eu não quis colocar, o ladrão vem matar, roubar, isso, não, eu deixo o ladrão de lado, deixa Satanás. Eu quis enfatizar só Jesus, e nós vamos ler com o coração bem alto. Vamos junto? Diga assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, no seu relacionamento conosco, é algo profundo e extraordinário. Muitas vezes nós imaginamos Jesus como Salvador, e Ele o é fato. Nós estamos aqui de manhã, estudando aquela revista tão preciosa, alguns têm estado conosco, por isso que eu estou enfatizando aqui à noite também isso, sobre o retorno de Jesus. Isto é forte, isto é grande, isto é maravilhoso, maravilhoso. Mas, irmãos, nós precisamos entender melhor o nosso relacionamento com Jesus, ou melhor dizendo, o relacionamento de Jesus conosco. Muitas vezes parece que é algo um tanto distante, quando não é distante. Parece que é algo que não palpável, não vivenciável, não. O nosso relacionamento com Ele, Ele conosco, é de uma amplitude singular. É um relacionamento amplo demais, demais. Esse texto aqui, quando Jesus vai se apresentar como bom pastor, chega no versículo 10, ele fala algo sobre a ação maligna, mas ele termina o texto dizendo: eu vim. Diga assim: Jesus veio. Ele fala: eu vim para que tenham vida. Ele nos deu a vida. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Eu vou enfatizar daqui a pouco isso. E ele continua dizendo: e a tenham em abundância. Jesus nos deu vida. Essa vida, você está respirando, isso é vida. Privilégio estar vivo, ter vida. Como é bom acordar de manhã e falar: estou vivo, ou viva, né? Isso é muito bom. Mas depois de ter dado vida para nós, Ele nos deu vida em abundância. A vida abundante passa pela conversão, passa pelas nossas experiências com Ele aqui na terra e posteriormente de uma maneira gloriosa nos céus. Isto é vida abundante. E Ele que nos concedeu vida, nos concede a vida abundante. Então, o seu relacionamento conosco é grande demais. A amplitude desse relacionamento precisa ser entendida e vivenciada por nós. É amplo demais. Quando lá em Apocalipse, depois de ressuscitar, de estar no céu, ele vai fazer aquela revelação para João, e ele vai dizer lá: eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira e última letra do alfabeto grego. Ele vai dizer assim, com isso: eu sou o começo e o fim. Ou seja, eu tenho todo o controle de tudo em minhas mãos, desde o começo até o fim da nossa jornada aqui. Depois é eterna a nossa vida. Então Ele não veio simplesmente no momento à terra e para fazer aquela, simplesmente apaguemos. Não veio para nos salvar, que eu vou enfatizar daqui a pouco. O seu relacionamento com o ser humano é desde sempre e para sempre. Relacionamento glorioso, glorioso.
Então, com base, a partir desse texto, obviamente que eu vou enfatizar outro, eu quero ministrar ao teu coração isso aqui. Diga assim: a missão de Jesus no mundo é ampla, como eu disse na introdução e na transição desse texto. É ampla demais. Eu quero que nessa noite você sinta todo o valor desta missão em tua vida e na tua casa. Eu desejo que você saia daqui cheia da presença do Senhor Jesus, e que você possa a partir de hoje amá-lo muito mais ainda do que tem amado, e valorizá-lo mais ainda do que tem valorizado, e viver para Ele mais do que tem vivido até aqui. Ele é aquele que decidiu abençoar a nós. Ele é aquele que nos deu vida e nos concede vida abundante. Então vamos lá. A missão de Jesus no mundo. Diga assim: Jesus veio para criar. Vamos lá do começo. Ele é o alfa. Eu disse há pouco. Hebreus 1 e 2, o autor de Hebreus diz, entre outros textos que afirmam isso: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, lá no Antigo Testamento, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem, olha aqui, constituiu o herdeiro de todas as coisas. Eu estou falando de Jesus, homem, constituído herdeiro de todas as coisas, vírgula, e agora, pelo qual também fez o universo. Diga assim: pelo qual. Agora diga: por Jesus também fez o universo. Ele fez. Ele fez o universo. Pastor, mas ele fez. Jesus um dia estava lá na glória, Pai, Filho e Espírito. Jesus também veio aqui para criar. Mas o Espírito de Deus parava sobre as águas? É fato. Mas é fato também quando foi formar o homem, Deus vai dizer: façamos. Então ali estava incluso a pessoa do Filho. Mas Jesus teve uma participação ativa. A criação de tudo passou por Ele. Então Ele já tem um relacionamento com o ser humano antes do ser humano existir. Antes, Ele foi preparado pelo Pai, preparado por Deus, antes da fundação do mundo, diz a palavra. Desde sempre, então, Ele vai ter um relacionamento conosco. E Ele vem à Terra para nos criar. Ele vai criar todo o universo? Sim. Ele vai criar a Terra, vai criar os céus que nós vislumbramos, Ele vai criar os animais, Ele vai criar o sol, a lua, tudo que você imagina. E depois vai fazer o homem ou o ser humano a sua imagem e semelhança. E depois Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vai soprar o fôlego de vida do ser humano. Nenhuma criatura Ele soprou fôlego de vida. Criou pelo seu poder. Quando chegou na vez do ser humano, Ele fez ali o boneco e soprou. O que Deus fez ali? Passou da sua essência. Nós temos a essência divina, por isso que somos seres eternos. Eternos. Essa eternidade poderá ser vivida longe dEle ou com Ele para sempre. Mas o ser humano não acaba. Não vai passar. Não vai passar. Esse Espírito que está aí dentro de você vai viver. Ou vai sofrer para sempre, ou vai gozar a eternidade para sempre. Ele soprou o fôlego de vida. Ele passou a vida que seria vivida para sempre. Então veja bem, nós vemos Jesus criando. Ele sai dos céus em espírito. Ele não se tornou um de nós. Ele não veio, ele criou, não pisou, não andou aqui na terra como ele vai fazer depois. Mas Ele estava aqui criando. Você é pessoa formada pelo Senhor Jesus de Nazaré.
Ele formou você. Ele é o Deus que te formou. Você tem um relacionamento com Ele desde o princípio. Quando Adão surgiu, na sequência Eva, aquele casal tinha um relacionamento com o Salvador. Então Ele é o nosso Criador. Nós enfatizamos o Pai, está correto, mas Jesus é o próprio Pai que está dizendo. A palavra do Senhor, Ele esteve na criação. Então Ele esteve desde o princípio, desde o começo. O seu relacionamento conosco é desde lá. Quando Ele resolveu fazer o ser humano, irmão, Ele tinha um projeto extraordinário. É lógico que Satanás já tinha caído, Lúcifer, anjo de luz, já tinha perdido a sua luz. Já tinha caído, e 1/3 dos anjos tinha se rebelado junto com Satanás. E aí Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vai resolver criar um novo povo. Um outro tipo de criatura. Hoje nós somos inferiores aos anjos. Hoje, porque estamos aqui limitados, temos uma vida limitada, a nossa vida humana aqui, mas entendemos pela Bíblia que na eternidade seremos maiores do que os anjos. A Bíblia é clara, até em alguns textos, enfatizar toda a glória que nós vamos vivenciar nos céus. Mas quando ele resolve criar o ser humano, Ele vai fazer aquilo com muito carinho, com muito interesse. Por isso que eu quero que você entenda isso. Foi um acaso que surgiu o ser humano. Foi um projeto divino que aconteceu. E o nosso Redentor Jesus estava lá, participando ativamente da criação de tudo que existe aqui, esse universo criado. Deus sempre existiu, mas esse universo foi criado, incluindo a terra. E Ele vai fazer aquilo com um objetivo grande, maior, superior, até mesmo aquilo que conseguimos entender. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós aquilo que Ele sonhou em ter. Mas Deus sonha, pastor, sonha também. Deus idealizou. Nós somos pessoas de um valor imensurável para Deus. Desde o começo, o Adão ali, veja bem, estavam todos os animais. Quem deu o nome para os animais? Adão. Deus falou, você vai dar o nome. Não foi Deus que escolheu. Ele deu a prerrogativa para Adão. Quando Ele vai tirar a mulher, Ele tira do homem que Ele criou, de uma costela. Quando Ele coloca aquele casal ali no jardim, na viração do dia, ou seja, no final de cada dia, o Senhor descia até o jardim. Olha o interesse, olha aquilo que Deus queria. Ele descia até o jardim, e Ele tinha ali íntima comunhão com o ser que Ele criara. Então, desde o começo, Deus queria fazer um povo com vida abundante. Vida abundante. Satanás lá nos céus, ele não tinha tendência para o pecado. Lúcifer não tinha. Há quem entenda na Bíblia que ele era o outro arcanjo. Tem um arcanjo Miguel, que ele era o outro arcanjo, porque em algumas ocasiões, como no livro de Daniel, todas as vezes que há uma manifestação de Satanás, somente o arcanjo Miguel que vem para enfrentá-lo. Então há um pensamento que ele era um outro arcanjo. A Bíblia não diz exatamente isso, mas há uma interpretação teológica nesse sentido. E quando Satanás cai, ele gera o pecado dentro dele, sem tendência para isso. Ele gerou aquilo. O pecado é uma fabricação satânica. Ele vai criar a rebeldia, como diz o livro de Ezequiel. Ele vai querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Olha, ele quis no primeiro momento estar na mesma altura, e ele desejou até mais. E ele vai gerar aquele pecado, e como era um anjo de luz, entendo eu, um arcanjo, ele vai conseguir convencer 1/3 dos anjos a segui-lo.
E obviamente que esse terceiro ano vai cair com ele. Eu penso que a partir dali Deus quis criar um povo peculiar, como diz Pedro lá na sua carta, um povo peculiar. Ele vai criar. Só que dessa feita, lá no céu não estava em discussão essa tentação do pecado ou não, e houve. Ele vai querer que o ser humano o obedeça de coração. Deus nunca quis uma obediência forçada. Ele jamais vai chegar para você e vai dizer: você tem que me obedecer. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós não somos. Deus quis a adoração verdadeira e sincera da parte do ser humano. Ele quis que o ser humano optasse por adorá-lo, servi-lo e, consequentemente, receber todas as benesses que ele tinha para o ser humano. Quando ele criou, alguém poderia procriar? Lógico que sim, havia um casal ali. Só por meio de um casal que pode haver procriação. Havia um casal, mas teria que haver uma obediência. A árvore do bem e do mal estava ali. O ser humano podia optar por comer daquele fruto e ser conhecedor do bem e do mal. A árvore da vida estava lá também. Deus vai impedir, creio eu, do ser humano, depois do pecado, de comer ali, para não ficar eternamente naquele estado de pecado. Mas ali era uma possibilidade linda que Deus vislumbrava. Ele queria aquilo voluntariamente. Diferente, alguém perguntou: por que Satanás não tem chance de perdão? Satanás não tem chance de perdão porque ele criou o pecado, sem tentação para tal. Ninguém tentou Satanás no céu, porque ele inventou tudo isso do mal. Aqui na terra, o contrário, o ser humano tem a chance, porque Satanás vem tentá-lo, e Deus permitiu. A tentação maligna foi uma permissão divina, porque Deus queria que o ser humano optasse por ele voluntariamente. Então Jesus estava ali, irmãos, olha a riqueza disso. Jesus estava ali. O ser humano vai pecar, vai cair. Adão e Eva caem, cedem à tentação de Satanás. O Senhor não os abandonou. Foi lá, e daí, Adão, onde você está? Eu estou aqui. Por que você está escondido? Eu estou aqui com vergonha. Por que você está assim? Mas por que você errou? Na mulher que tu me deste. Cada um põe a culpa no outro, né? A culpa do outro. E culpou até Deus. Falou assim: a mulher que tu me deste. Né? Ô Senhor, você sabe como é que eu estava aqui, né? Estava tudo bem, mas depois a mulher levou a dura dele. Mas, irmãos, olha a beleza, o proto-evangelho ali, Gênesis 3,15. Depois do pecado, Deus vai dar a pena ali para o homem, trabalhar com o suor, a mulher, a gravidez complicada, a serpente rastejar sobre a terra, e vai prometer já ali, Gênesis 3,15, a salvação. Vai falar da salvação. Olha que lindo isso. Vai mostrar ali todo o desejo divino na salvação. Mas pastor, me tinha acabado de pecar. Tinha. Mas o projeto de Deus para o ser humano era grande demais. Então depois ali vai dizer: porém inimizade entre ti, falando para Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, aqui apontou para Jesus, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente feriu o calcanhar. Jesus vai sofrer muito nesse mundo, mas Jesus em Apocalipse vai esmagar a cabeça da serpente. Mas aqui já estava o proto-evangelho, aqui já estava o prenúncio do evangelho, aqui já estava apontada a nossa redenção. Olha o carinho, o interesse. E quem estava ali? Jesus. Jesus veio para criar tudo isso aqui. Quando você olhar tudo isso, você fala: o meu Salvador estava aqui. Ele criou, inclusive ele me fez. Amém? Vamos lá. A missão de Jesus no mundo. Diga assim: Jesus veio para salvar.
João 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Diga assim: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A primeira vez Jesus veio em espírito criar tudo isso aqui. Amém? Mas agora, 4.000 anos depois do dilúvio, 2.000 anos depois do dilúvio, agora Deus vai se fazer um de nós. Irmãos, isso aqui é de uma qualidade espiritual, algo glorioso mesmo. Ele vai se tornar um de nós. Agora ele virá à terra como um de nós. E ele virá aqui para nos salvar. Ele vai deixar toda a sua glória nos céus. Deixou a glória nos céus. Imagina alguém que criou tudo, alguém que é dono de tudo, alguém que sempre existiu, alguém que pode fazer, poderá fazer o que quiser. Ele é onipotente, alguém que sempre soube, sabe, saberá. Ele é onisciente, alguém que também é onipresente, sempre esteve presente em tudo, está e estará. Alguém que tem uma glória, alguém que tem adoração nos céus, os serafins, os querubins, os anjos, o arcanjo Miguel. Alguém que está vivendo algo extraordinário. Ele fala: eu vou lá, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o nosso projeto não vai dar certo. O nosso projeto era salvar. Homens abençoados passaram pela terra e tiveram algum destaque, né? Alguns homens, né? Começa ali um Enoque, depois você vai ver Noé, Abraão, um destaque muito grande, Isaac, Jacó, Moisés, na minha opinião, o maior homem do Velho Testamento. Nós vamos ver o profeta Elias, o profeta Eliseu, vem Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Muita gente abençoada passou pela terra, mas todos pecaram. Todos falharam também, porque Paulo é enfático na Romanos 3:23, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos que passaram por aqui pecaram, incluindo os melhores. Ninguém poderia chegar ali e falar assim: eu quero assumir o pecado da humanidade, eu vou assumir. Aí o diabo fala: você também caiu. Diante de Deus não teria valor. Como alguém que pecou poderia morrer pelos pecadores? Poderia pagar o preço da redenção? Poderia derramar o seu sangue não tão puro assim pelos outros? Então Deus, na pessoa do Deus Filho, Ele vai se manifestar. Ele vai nascer em Belém, ele vai ter um nascimento simples, ele vai viver uma infância simples, uma juventude mais simples ainda, trabalhando como carpinteiro. Com 30 anos de idade, ele vai iniciar o seu ministério. 30 anos na época da maturidade, ele vai iniciar o seu ministério glorioso. 3 anos e meio, ele realiza uma obra extraordinária na terra, curando, libertando, salvando, ressuscitando, fazendo maravilhas. Mas ele tinha vindo para salvar. Ele curou, mas o seu grande objetivo não era curar, não era ressuscitar, não. Ele tinha vindo para salvar a humanidade. Salvar aquela humanidade que ele criara. Salvar a humanidade que ele amou. O que ele vai fazer? Ele vai se identificar com o ser humano, tornando-se um ser humano. Jesus é 100% Deus? É óbvio que sim. Mas aqui na terra ele foi sempre 100% homem, sentindo fome, sentindo sede, tendo dores, precisando orar o tempo todo ao Pai, porque o tamanho da sua missão era tremenda. Quando chega naquela noite anterior da sua morte, ele vai ali para aquele horto ali no Monte das Oliveiras, ele vai orar com muita intensidade, a ponto de ele suar gotas de sangue. Ele vai chegar a pedir para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, quero fazer a tua vontade. Sabedor de tudo que aconteceria naquela noite e no dia seguinte, até às 3 horas, quando ele chega lá, ele vai morrer por nós, e ele vai dizer essas 2 últimas palavras: está consumado. O que estava consumado? A nossa salvação. Quando ele morre na cruz, uma morte
inventada pelo Império Romano. O Império Romano que criou aquilo no seu império. Era uma morte terrível, as pessoas sofriam demais, porque ficava horas ali pregado naquela cruz. Chegava ao ponto de precisar quebrar as pernas, muitas vezes, para a pessoa morrer um pouco mais rápido. Quando Jesus estava na cruz, Ele veio para nos salvar. Aí Ele pisou na terra. A primeira vez Ele vem em espírito, para criar. Agora não, Ele vem como um de nós. Ele vai pisar, Ele vai andar. Ele viveu aqui, nesse planeta. Ele andou por aqui terra, obviamente que foi na Palestina. Então Ele vai ter uma vida igual a nossa. Quando Ele chega a dizer, irmãos, eu falei hoje na minha live, quem assistiu, aquele versículo, quando Ele fala assim, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém na terra sabe a hora e o dia. Nem os anjos. Ele chega a dizer, nem o Filho, senão o Pai. Olha, mas pastor, Ele não é... Não, Ele esvaziou-se de si mesmo. Como diz Filipenses 2:5. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma corpórea de um ser humano. Ele se tornou verdadeiramente um de nós. Tudo que Ele fez aqui, está lá Lucas 4, o Espírito, Isaías, ele vai ter citado Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para curar, pregar, ressuscitar e anunciar o Evangelho. Então, ali na cruz, Ele veio para salvar. Tudo que Ele fez foi para atrair pessoas? Óbvio que sim. Para juntar apóstolos? Sem dúvida. Para ter mais discípulos? Lógico. Mas a sua grande missão era a cruz. A cruz, aquelas 6 horas que Ele fica na cruz, desde as 9 da manhã, terceira hora do dia lá para Ele, até a hora 9, 15 horas aqui, 6 horas, ele pagaria o pecado da humanidade como humano. Ele teria autoridade para fazê-lo. Alguém vai dizer, não, era o Deus. Não, Ele se fez um de nós. E Ele nos representa ali. Quando você fala, meu Deus, eu estou perdoado dos meus pecados, tá? Mas por que você está perdoado? Porque alguém te representou. Do mesmo jeito que o primeiro Adão foi pecado, foi tentado, caiu, morreu, perdeu o paraíso, o segundo Adão, como diz Paulo aos Coríntios e aos Romanos, ele veio como um ser humano, mas não tinha o pecado do primeiro. A sua mãe foi Maria, o seu pai era o próprio Deus, que vai se manifestar. Ele não veio, mas em tudo foi tentado, diz o autor aos Hebreus, porém sem pecado. Diferentemente de Adão no paraíso, quando ele peca, ele contamina a humanidade. Mas pastor, o que eu tenho a ver com o pecado do Adão? Você é o Adão. Você estava nos lombos de Adão. Quando Adão foi criado, a humanidade foi criada. Quem estava ali? A humanidade. Mas eu não lembro disso, eu acho que não, faz 6.000 anos isso, na minha conjectura. Mas nós somos o Adão de lá. Quando o ser humano peca, é a humanidade pecando. Agora vem o segundo Adão. Agora ele vem na mesma condição do primeiro. O primeiro também, Adão, não tinha tendência para o pecado, não. Ele veio em pureza. Quando ele foi tentado, quando Eva e Adão foram tentados, eles não precisavam pecar, não. Não havia nenhuma tendência para o pecado. Nós, descendentes, nascemos com a tendência para o pecado. O Adão lá, não. Ele opta pelo pecado por vontade própria. É aquela vaidade, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Interessante, Satanás sempre procurou passar o pecado dele para a humanidade. Ele sempre procurou fazer isso. O que ele fez ali, ele passou para o Adão e passa até hoje. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Aquilo que estava no início lá, que Eva, você vai ver, quando Jesus foi tentado. A mesma tentação que o ser humano teve lá, a mesma, Jesus vai ser tentado ali no início, né? Nos olhos, na carne e no coração. Soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. A mesma tentação lá do paraíso vai acontecer com Jesus, quando Ele veio à terra. E o diabo vai ficar tentando Ele o tempo todo. Por fim, Ele teria que passar pela cruz.
A humanidade toda teria que ser crucificada. E a gente tinha que nascer indo para a cruz, morrendo tudo na cruz, porque a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a realidade. Mas morrer sem esperança. Agora Jesus não, Jesus vai para a cruz voluntariamente, desde a sua vinda, eis-me aqui, envia-me, e ele vai para a cruz voluntariamente, e lá na cruz, ele vai suportar dores físicas atrozes. Ninguém na terra sofreu tanta dor quanto Jesus, porque ali os pecados estavam sobre ele. E aquelas dores eram terríveis que ele passou. Ele sofreu dores físicas como ninguém. Na cruz também, ali por causa dos cravos, ele tinha apanhado tanto no caminho que alguém precisou ajudá-lo a carregar a cruz. Simão foi chamado: vem aqui, você vai ajudar a carregar essa cruz. Então veja bem, ele vai sofrer na cruz uma dor moral inexplicável. Ele vai ser zombado até por um dos ladrões. Ah, tu és o Filho de Deus. Estava crucificado com ele, mas daí? O outro se arrepende e vai para o céu. Os sacerdotes vão zombá-lo. Aí, sai da cruz e nós vamos crer em ti. Os homens que estavam ali embaixo, todos zombando dele. Ele estava na cruz morrendo pelos aqueles homens que lá estavam. E os homens, seres humanos, zombando dele. Isso aqui é uma dor moral. Quando você tem uma zombaria, alguma coisa, a tua alma dói. A dor do físico é terrível, a dor da alma é pior. A gente sente aquela dor, aquela ingratidão. Jesus aqui na terra só fez o bem, curou, libertou, só abençoou. E a zombaria, ele ali suportando tudo aquilo. E ele vai sentir também uma dor espiritual, que nenhum de nós estava preparado para isso mesmo. Por que dor espiritual? Porque naquela hora, o Pai dos céus teria que abandoná-lo. Porque se ele estava ali pagando os nossos pecados, o Pai Celestial teria que abandoná-lo na cruz. Ele teria que, sendo homem ele teria que suportar sozinho. Ele era o ser humano, o segundo Adão. Ele teria que suportar a dor física, a dor moral, e agora espiritual. Pai o abandona. Então, todo o peso espiritual da humanidade até então e depois de Jesus estava sobre ele, o peso espiritual. E aí que ele vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele sofrimento era terrível, física, moral e espiritual. Sofrimento. Quando deram ali o vinagre para ele no final, ele vai inclinar a cabeça, ele vai entregar o Espírito. Ele tinha que entregar, ele não tinha pecado para morrer. Isso aqui já é uma outra interpretação teológica complexa. Contudo, a palavra de Deus é o seguinte, né, pastor Rodrigo? A alma que pecar morrerá. Ele não tinha pecado, olha a situação. Então ele vai render o Espírito. E ele vai se entregar. O que ele vai fazer? Ele vai dar a sua vida pela nossa vida. Ele vai render o Espírito. Sem pecado algum, ele vai se entregar. Ele vai entregar ao Pai a vida. Ele vai morrer a nossa morte. Ele tinha sofrido o nosso sofrimento. Agora ele vai morrer a morte do ser humano desde Adão. Ele vai morrer a nossa morte. Ele vai render o Espírito. Mas as duas palavras-chave estão ali. Está consumado. Naquela hora, ele consumou a obra de salvação com dores atrozes, física, moral e espiritualmente. O véu do templo, exatamente naquela hora, vai rasgar de cima para baixo. No lugar que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer pecado pela nação, estava aberto, porque os grandes sumos sacerdotes tinham oferecido na cruz, de uma vez para sempre, o sacrifício pelo pecado da humanidade, passado, presente e futuro. E quando ele ofereceu, o véu rasgou.
Não tinha necessidade do lugar santo do santo, porque o santo do santo estava na cruz. Então ele veio para nos salvar. Então nós precisamos amar Jesus mais e mais e mais do que amamos, porque ele veio para pagar um altíssimo preço por nós. Preço por nós. Ali na cruz ele vai morrer naquela sexta-feira. Depois ele vai descer às regiões inferiores da terra, como diz a carta de Paulo aos Efésios, e ele vai levar cativo o cativeiro. Pastor, o que é levar cativo o cativeiro? Você se lembra lá do rico? Até o Maurício pregou aqui. O rico ali, condenado, ele estava no Hades, no inferno, que também um dia vai ser jogado no lago de fogo, conforme o pastor Hermos ministrou aqui de manhã hoje. Esse inferno vai... Mas naquele tempo estava lá o Hades, havia um abismo, e havia um lugar para onde os salvos do Velho Testamento, aguardando a ressurreição. Mas eles estavam ali. E o Lázaro, conforme o Maurício pregou, estava ali. O Lázaro, junto a Abraão. No seio de Abraão significa junto a Abraão. Abraão é uma referência fortíssima do Velho Testamento, porque Deus haveria de um descendente do Abraão, no caso Jesus, salvar a humanidade. Então ali... E o rico vai pedir, olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Vai ter. Aquele paraíso de baixo, quando Jesus morre, ele tem direito de descer, e ele vai levar cativo o cativeiro. Era um cativeiro, porque ali não tinha ninguém com a salvação completada. Pastor, o pessoal do Velho Testamento ali, ninguém tinha sido... Não. A morte de Jesus na cruz, naquela hora nona, ele pagou o preço da salvação também. Como diz o autor, carta aos Hebreus, sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Eles estavam ali vivenciando uma situação favorável, num paraíso lá embaixo. Mas a salvação foi concretizada na cruz, passado e para o futuro. A salvação foi ali. Então Jesus chega lá e leva aquele paraíso, que ainda o povo na esperança, e leva para cima. Hoje o nosso paraíso está em cima. Hoje não dá para conversar com ninguém lá de baixo. Está lá em cima o paraíso. Onde? Quando você chegar lá, você vai saber. Está lá, no lugar de glória, no lugar de glória. Jesus vai descer. Lá em Apocalipse primeiro diz que ele falou assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Satanás, eu estou estendendo um pouco, mas não dá para cortar isso que eu estou pregando para vocês. Quando Satanás ele vence o primeiro Adão, ele passa a ter direitos, entre aspas, mas tinha. E ele passa a jogar um contra o outro. A morte ali, uma obra satânica o tempo todo. E as chaves da morte, o Satanás tinha ali o seu direito. Consequentemente, inferno, morte, inferno. Satanás é do inferno, ele veio para levar todo mundo com ele. Jesus é do céu, veio para levar todo mundo para lá. A gente tem que ver quem nós vamos seguir. Então Satanás tinha ali. Então lá Apocalipse primeiro diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele vai ali, e ele antes de levar o paraíso de baixo para cima, ele toma o direito, entre aspas, de Satanás. A partir daquela morte, Satanás perdeu. Ele não tem poder sobre a tua vida, amém? Ele não vai te matar na hora que ele quiser. Não vai. Você está nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. A chave da morte e do inferno estão com Jesus agora. Ele vai concluir aquela obra. No terceiro dia, irmãos, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar mesmo porque ele não tinha pecado. E ele tinha, como diz lá, nesse mesmo capítulo, ele recebeu esse direito do Pai. Ele haveria de ressuscitar. O Espírito Santo vai operar ali, é óbvio, mas ele tinha todo o direito. E quando ele ressuscita, ele já tinha sofrido o nosso sofrimento, ele tinha morrido a nossa morte, e agora ele vai subir aos céus para nos justificar diante do Pai. Ele vai ser a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. A Bíblia nos chama de justo, mas nós somos justificados pelo justo. E uma vez justificados, nós temos a justiça dele sobre nós.
Nós estamos justificados por Ele. E quando Ele sobe aos céus, quando fala que Ele assenta à direita do Pai, Ele assenta ali, Ele vai nos representar junto ao Pai. Hoje, Ele é o nosso grande intercessor, como diz Paulo aqui na sua primeira carta a Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus, obviamente que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e um só mediador. Tem outro meio, nem imagem, nem gente grande, tem ninguém que pode salvar ninguém. E um só mediador entre os homens e Deus. E Paulo vai esclarecer aqui algo profundo. Lá no céu só tem um mediador, ele está à direita do Pai. A direita sempre foi uma posição de honra, né? O Império Romano, quando tinha uma guerra, um general vencia, ele tinha o direito de se assentar à direita do imperador. Obviamente que aquilo gera uma ação copiando o que aconteceria no céu. Quando Jesus chega aos céus, Ele vai chegar ali com o direito de assentar junto ao Pai, à sua direita, para ser o nosso intercessor. Então lá no céu, o que Ele é? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Na cruz, Ele pega na mão de Deus, com o braço aberto para a humanidade. Ele vai pegar na mão de Deus, Ele vai pegar na mão dos homens a cruz, Ele vai unir. Jesus nos uniu ao Pai. A carta dos Efésios é profunda nesse sentido. Mas aqui, irmãos, tem uma riqueza que a gente precisa ter em mente. João, lá em Apocalipse 1, vai ver Jesus glorificado. Quando Jesus morreu, Ele vai ressuscitar, Ele já vai ter ali a glória. As suas mãos ainda estavam perfuradas, Tomé vai tocar nela, o seu lado, porém Ele já tinha a glória. Tanto é que Ele vai entrar ali no cenáculo com as portas fechadas. Ele tinha a glória, mas Ele estava na sua condição bem humana. Quando Ele vai para o céu, Ele vai receber a glória divina. E João vai vê-lo. João era o apóstolo mais próximo dele. Pedro foi o maior entre aqueles 12, sim. Mas João era o apóstolo muito próximo na amizade. E João caiu como morto. Porque quando João viu a glória dele junto ao Pai, ele vai ver Jesus. É um Jesus glorificado, um Jesus diferenciado, um Jesus glorioso no céu. Mas Paulo, nosso grande teólogo, se você pensar, quem é o teólogo do Velho Testamento? É Paulo. Se você quiser saber sobre teologia, tem que ler Paulo. Calvino foi um teólogo interessante, Wesley colaborou, Armínio foi bem em algumas teorias, mas o nosso teólogo não é nenhum deles, nem Agostinho, ninguém. O nosso teólogo é Paulo. Paulo subiu ao terceiro céu, teve experiência, ele é o teólogo. E Paulo vai trazer aqui para Timóteo e para nós, olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Cristo Jesus. Isso não é novidade. A novidade é depois da vírgula, homem. Cristo Jesus, homem. Aqui é a novidade. Jesus está glorificado, mas lá no céu é o Jesus homem glorificado. Por isso que Ele tem toda a autoridade para interceder por nós. Ele viveu como nós na terra, Ele se identificou com a raça humana. E lá no céu, quando Ele intercede, Ele sabe a dor, Ele sabe o sofrimento, Ele sabe a luta de cada um na terra, que Ele está ali na sua condição, ainda humana, glorificado sim, humano também. A sua intercessão é forte, Ele intercede, o Pai ouve. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós. Olha o que você tem um Pai no céu que te responde, você tem o Espírito Santo que habita em você, e você tem o advogado que a Bíblia diz, à direita do Pai, intercedendo por você, é o Jesus glorificado, porém homem nos céus. Jesus veio para te salvar, amém? Eu não imaginei que eu ia demorar tanto aqui, mas eu vou acabar a mensagem. Vamos lá, missão de Jesus no mundo. Agora vamos pensar aquilo que tem sido ensinado aqui, a revista muito bem escrita pelo pastor Rodrigo e ministrado, o Maurício foi muito bem na aula passada, o pastor Hermes,
Eu não estava aqui, mas eu participei normalmente da escola. Um texto que foi até citado hoje aqui na escola, 1 aos Tessalonicenses, quase dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz de um arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vai descer de novo. Vai descer, esse Senhor é Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram estão lá no paraíso. Inclusive o corpo, o pastor Hermes citou aqui, o corpo ali, vai ser um estrondo tudo isso. O corpo vai sair, os ossos vão sair. Aquele corpo vai voltar a existir, obviamente que vai ser glorificado depois. Vai entrar na dimensão de Jesus. O que diz Colossenses? Que nós seremos semelhantes a Jesus. Aquele corpo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, eu quero estar nessa junto com a Jussiene, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, num abrir e fechar de olhos. Alguém falou aqui na lição, 1 segundo, foi a Franciele que falou, 1 segundo, é mais ou menos isso mesmo. Fecha os teus olhos e abre aí, fecha. É o tempo de tudo isso aqui. Então veja bem, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É lindo isso aqui. Então Jesus, Ele veio duas vezes, uma vez em espírito para criar, outra vez em carne para salvar. Agora, Ele voltará duas vezes também. Ele vai voltar. Eu creio exatamente aquilo que foi ministrado aqui. Eu creio que é antes da grande tribulação. Os textos citados foram perfeitos dessas duas aulas. Creio que é antes da grande tribulação. Especialmente aquele texto de Apocalipse ali para a igreja de Filadélfia. Ele é esclarecedor. Então é o seguinte: Jesus voltará nas nuvens, entre as nuvens, e vai ficar nos ares. Ele vai sair da direita do Pai, Ele vai voltar. Lá, Gênesis 24 mostra aquele casamento de Isaac e Rebeca, né? O Abraão vai mandar buscar uma noiva, ali tem uma aplicação legal, dá uma mensagem muito, muito bonita aqui acerca do arrebatamento. Ele vai mandar buscar uma noiva para Jesus, para o Isaac, e tinha que ser na sua terra, não tinha que ser alguém da sua parentela. Olha bem como dá uma aplicação boa, né? E o Eliezer, que vai ser uma figura do Espírito Santo, vai lá e busca a Rebeca. A Rebeca vai escolher, vai trazer a Rebeca que é uma figura da igreja, vem. E quando a Rebeca vem, o Isaac, que é uma figura de Jesus, vai sair ao campo. Estava ali ansioso para encontrar a Rebeca. Ele vai sair ao campo, não foi na casa que ele recebeu, na tenda. Ele vai sair ao campo e a Rebeca vai chegar montada no camelo, depois vai descer do camelo, não precisava mais de camelo, e vai ter um encontro de Rebeca com Isaac, e eles vão se amar profundamente, e depois eles virão para casa. Jesus vai fazer isso, Ele vai descer dos céus, e Ele vai parar nas nuvens, e Ele vai arrebatar a sua igreja, a partir dos mortos em Cristo, depois os vivos que serão transformados. Eu gostei da explicação do presbítero João Carlos aqui de manhã, quando ele falou, essa questão aí de falar gente de outro planeta, até uma desculpa para ele. Você tem razão no teu argumento, tem gente que vai ter desculpa, sumiu muita gente, isso aí, né? Cada um já vai ter explicação, mas ali, antes da grande tribulação, e vai ter um encontro nos ares, aquele encontro festivo. E alguém pode perguntar assim, Jesus à direita do Pai, desculpa passar da hora, mas fica difícil cortar a mensagem. Jesus à direita do Pai, por que não levou para lá e já preparou o local da festa? Nós vamos para as bodas do Cordeiro, vai ter galardões, como foi falado, vamos passar ali, vamos receber, vamos entrar na festa. Eu também creio que durante os 7 anos de grande tribulação, nós teremos 7 anos, uma festinha básica, 7 anos no céu, 7 anos com Jesus na cabeceira da mesa. Vai ser bom demais, vai ser bom demais lá. Mas por que Jesus teria que vir? Por que Jesus, com todo o seu poder, não poderia fazer assim, num abrir e fechar de olhos, Ele falar, suba para cá os mortos em Cristo e os vivos que creem em mim? Por que Ele não poderia fazer? Irmãos, isso aqui é uma interpretação teológica, eu creio, daquilo. Esse assunto escatológico foi um dos assuntos que no passado eu pesquisei muito. Lógico que tudo isso é uma conjectura, mas eu creio. Lá no céu, tem que entrar só gente perfeita lá. É complicado isso.
Tem que entrar lá só gente bem purificada, santificada. Não dá para entrar no céu. Tem um canto que fala: no céu não entra pecado. Não entra. E consequentemente não entra o pecador. Quando Jesus desce para as nuvens, Ele vai descer nos ares, Ele não chega à terra. Ele não chega à terra. Quando Ele desce, Ele para. Vai haver o casamento ali nas nuvens, o casamento do noivo Jesus com a noiva, a igreja. E a noiva está inclusa os salvos de todos os tempos. Aquele casamento vai acontecer nas nuvens. Né? Legal, Isaac e Rebeca, foi lá na altura do campo, mas ali nas nuvens vai acontecer o casamento. Mas por que não podia ser no céu o casamento? Não podia. O casamento teria que ser ali, nos ares, porque para entrar no céu tinha que ser alguém perfeito que poderia entrar, e o único ser que passou pela terra e não pecou foi Jesus. Ele podia descer e subir para lá quantas vezes quisesse. Ele explica que o casamento aqui, um homem e uma mulher, os dois se tornam uma só carne. O marido e a mulher se tornam um. Olha a riqueza. O marido e a mulher simboliza Jesus e a igreja. Isso é claro ali, Efésios capítulo 5 vai ser esclarecedor se você ler. Então o homem e a mulher se tornam um. Quando houver o casamento nos céus do noivo Jesus com a noiva, a igreja, nós nos tornaremos um com Cristo Jesus. Levanta a mão e fala: glória a Deus. Nós vamos entrar no céu porque nós seremos um com Ele. Quem vai entrar no céu é o Santo, Santo, Santo Senhor Jesus. E a igreja uma com Ele. A igreja vai entrar porque o noivo é santo e a igreja entrará no seu estado de santidade. A igreja vai vivenciar o melhor de Deus na glória, porque o melhor de Deus é de Jesus. Você vê o texto que eu li lá em Hebreus: Ele é o herdeiro de todas as coisas. O Cristo Jesus, homem, o herdeiro de tudo. Quando há o casamento nos céus, nós nos tornamos, como diz Paulo ao Romano, co-herdeiros com Cristo. Então a noiva vai haver o casamento, aquela junção perfeita. E o noivo vai entrar no céu e a noiva vai estar junto. Diga glória a Deus. Jesus virá para arrebatar. Agora eu vou concluir. Eu acho que eu nunca demorei tanto pregando nessa igreja. Quando eu vou fora eu judio o povo, eu demoro. A missão de Jesus no mundo. Diga assim: Jesus voltará para reinar. Agora, irmão, nós vamos ver o texto explorado na escola bíblica. 19:11, viu o céu aberto, eis um cavalo branco. A brancura aqui é só no sentido de pureza. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, único, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, justo. 16, versículo 16 agora: tem no seu manto e na sua coxa manto e coxa escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não vai ser aquele Jesus da manjedoura, não. Ele vem para reinar, Rei dos reis. 24 diz: vi também tronos, vai haver tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Isso aqui tem a ver com a coisa que eu creio, mas não dá tempo de entrar. Salvos da grande tribulação, que eu acredito, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Só que a salvação lá vai ser pela dor. Quem não adorar a besta vai morrer. Quem optar por Cristo, diferente de hoje, que estamos na graça, lá não será graça. Mas eu creio que ainda haverá salvos no Velho Testamento. E não receber a marca na fronte e na mão. Irmãos, olha a riqueza desse final aqui. Diga assim: e viveram. Está falando do salvo, é você, e viveram bem forte, e reinaram, diga reinaram, com Cristo, durante 1000 anos, é lindo, né? A próxima vez, nós vamos ver, Jesus vem para arrebatar, ele não pisa aqui,
A última vez ele vai pisar aqui novamente. É o Deus que estará conosco? Não, é o Deus Filho, é Jesus Cristo, o homem glorificado. A igreja virá com ele? Sim, anjos também, mas a igreja virá com Jesus. Que corpo? Glorificado. A Bíblia diz que nós vamos reinar. Nós teremos autoridade sobre cidades, né? Vamos reinar aqui. Jesus vai estar com o trono em Jerusalém? Sim. Tudo aquilo vai ser reformado, como foi ensinado, né? O anticristo, Jesus vai vencer os embates da terra, vai jogar o anticristo no lago de fogo, o falso profeta no lago de fogo, vai amarrar o diabo por 1000 anos, e ele vai estabelecer o seu reino ali, uma vez por ano, cada nação terá que mandar representantes para lá, mas no final de tudo, Satanás será solto para provar os salvos ali do milênio, vai ter salvação no milênio, é óbvio, e ali a guerra, Gog e Magog, Satanás vai enganar as nações, e eles vão tentar invadir Jerusalém, e quando eles invadirem Jerusalém, vai descer fogo do céu e vai consumi-los, e agora, lá naquele momento, Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estariam lá, ou estarão o anticristo e o falso profeta. Depois do julgamento ali, de Apocalipse 20, os ímpios vão ser jogados no lago de fogo, incluindo o inferno que existe hoje. Então veja bem, Jesus vai reinar aqui, nós vamos reinar com Ele, nós vamos reinar, atenção, você está com a vida dura aí, você vai reinar com Jesus. Maurício sempre fala, lá não vai ter duplicata para pagar, nós vamos reinar, e você vai ter limitação? Não vamos ter, nós vamos reinar, nós vamos mandar nesse negócio aqui na terra. Aqui não vai ter governo de um lado ou de outro, nós vamos reinar. Aqui quem vai mandar é Jesus, e nós vamos reinar com Ele. Vamos reinar. Então veja bem, concluindo, depois de ter demorado tanto com a mensagem, concluindo, olha Jesus, Ele veio uma vez em espírito, não veio pisar na terra, Ele veio criar. Ele veio uma vez na carne, pisar aqui e nos salvar. Ele volta outra vez, mas agora não pisa aqui, ele fica nos ares e arrebata a igreja. Ele vem depois, ele volta depois e pisa na terra e fica aqui 1000 anos. A outra vez foram 33, agora serão 1000 anos. E nós, os salvos, vamos reinar com Ele, vamos viver o melhor dEle, vamos estar aqui em cada cidade, em cada nação, estarão salvos, espalhados, governando com Cristo. Amém? Isso é rico demais. Para concluir de vez essa longa mensagem, eu vou ler Apocalipse 22, 5, que diz assim, já estamos no céu agora, já foi o julgamento, no banco, já fomos para o céu, já estamos gozando a vida eterna, vida maravilhosa. Se você ler Apocalipse 21, é um show, quando mostra a nova cidade, o nosso lugar, as ruas, tudo aquilo de bom. Mas Apocalipse 22 fala que Jesus é a luz, não vai precisar de sol, nada dali. No 4 diz, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará um novo nome dele, vai ter um novo nome no céu. Mas o 5 é rico, eu quero encerrar com esse versículo. Então já não haverá noite. Noite simboliza trevas, porém sofrimento. Nem precisarão eles de luz de candeia, nem das luzes do sol, porquanto o Senhor Deus brilhará sobre eles. Nós vamos estar debaixo do brilho divino. Ponto, e vem uma vírgula, não é um ponto, uma vírgula. E diz assim, repita após mim, nós estamos no céu agora. E reinarão pelos séculos dos séculos. As pessoas brigam na terra por um reino de 4 anos, brigam, se matam aqui. Você vai reinar com Cristo 1000 anos aqui, você vai mandar nessa coisa aqui. Você vai lá na Rússia e fala, tudo bem por aqui. Você vai na China, fala, e daí, vocês estão fortes. Quem manda agora somos nós aqui, né? Você vem aqui em Maringá e fala, que cidade, Nós vamos reinar, mandar nisso aqui 1000 anos com Cristo, nosso capitão. O capitão será outro naquele tempo. O nosso capitão vai ser Jesus Cristo glorificado, o servo do Deus vivo que veio nos redimir. E depois, irmãos, depois de reinar 1000 anos,
Nós vamos chegar no céu, nós vamos falar: e daí, Jesus? E agora? E agora vocês vão reinar pelos séculos dos séculos dos séculos, porque eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu começo e eu termino, e o meu término com vocês é eternidade, e nós vamos reinar juntos. Reinar sobre o quê? Quando você chegar lá, você vai ver, vai ser bom. Fica tranquilo, nós vamos reinar para todo o sempre. Vamos ficar de pé e aplaudir Jesus.